Mas não é todo mundo que deixa de comprar as outras, porque elas continuam ali perpetuando, elas têm o valor dela. Então é a mesma coisa, o síndico precisa mostrar o seu valor. Para auxiliar síndicos, condôminos e gestores a terem uma visão um pouquinho mais humanística com relação a... E aí, tudo bem? Olá, Marcelo! Tudo bem aí? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia. Rapaz, eu queria falar um negócio para você e falar para todos os seguidores. A correria, né? Quando a gente entrevista a pessoa importante, né, a pessoa que tem bastante afazeres, que nem vários convidados nossos que já vieram, eu acabo conhecendo a pessoa junto com vocês aí, junto com os seguidores, acabo conhecendo até a fisionomia da pessoa quando a pessoa está entrando aí na live. Então, ô Jonathan, vamos falar um pouquinho, né, de marketing condominial. O Instagram tem uma característica que é brindar o horário, então a gente não tem muito o que perder tempo. Então fala um pouquinho aí, quem que é o Jonathan? Fala um pouquinho para Bom, nós aí, para quem está seguindo. Mais uma vez, boa noite a todos aí. claro. Primeiramente, quero agradecer, né, Marcelo, pelo convite. Para mim é uma grande alegria falar aí para você e para sua audiência, que é super qualificada, então super obrigado. E também parabenizar, né, nesse feriadão, manter a risca. E isso, já adianto para todos que estão ouvindo, é ponto positivíssimo aqui para a rede social. Então, já começamos a live falando da live que ela está de acordo. E um parabéns especial também para quem está nos acompanhando, porque o conhecimento ele é sempre importante. Bem, o Jonatas, na verdade, ele é um ex-subsíndico, vamos dizer assim. Eu ingressei no mercado condominial a partir do momento que eu comprei meu primeiro imóvel e foi uma grande alegria. Até o Ed Casa foi em casa fazer reportagem, enfim, aquela festa. E no momento lá da Assembleia, naquele calor, eu me senti compelido ali participar de alguma maneira. Até então nunca tinha, né, de forma alguma participado em condomínio. Até então era só inquilino, e você sabe que muitas vezes os inquilinos são preteridos, né? Então eu, enfim, me vi compelido a participar de alguma maneira. No entanto, na assembleia de instalação que eu participei, haviam 4 outros síndicos, além do profissional, né, que a construtora havia indicado, pessoas que naquele momento me pareceram mais qualificadas. No futuro, a gente acabou descobrindo alguns entraves, mas eu me candidatei ali a subsíndico, acabei fazendo um trabalho bastante relevante, e a administradora que do condomínio cuidava na oportunidade me chamou para fazer uma pequena participação. Viram, né, que eu tinha essa formação no que diz respeito a marketing e tudo mais, né? É o que eu amo, na verdade, né? É uma paixão. Eu fiz o TCC sobre isso, fui orador da turma, então realmente é algo que a gente ama. E fiz essa participação e eles me fizeram um convite muito legal para desenvolver o marketing deles na oportunidade. Ocorre que o marketing, né, e por isso até eu estou desenvolvendo esse marketing condominial, era algo muito incipiente. Né? Era assim, coloca aí alguma coisa no site, né? Quem tinha site já estava muito à frente, enfim. E aí eles falaram, olha, acho que você vai me ajudar mais como gerente nesse momento. Então eu fiquei jogando nas duas um período. E aí, conforme eu fui andando no mercado, eu fui notando que de fato havia essa lacuna. Então fui estudando, elaborando, e aí criei a Solvit justamente para formar síndicos, gestores, administradores no Brasil todo, com esse viés da comunicação. Então, falando assim em linhas gerais, basicamente é isso. Um ex-subsíndico que agora milita junto com vocês. Maravilha. Vamos lá. A gente sabe que no mercado de condomínios, basicamente o que é? Você vai pegar uma empresa, o que eu tenho que apresentar? Eu tenho que apresentar a velha máxima dos 3 orçamentos. Aí vem aquela situação, né? O condômino, principalmente numa situação dessa de pandemia, o que ele faz? Vou escolher o menor preço. É a máxima já disso, né? Então, eu queria saber com você o que acontece, né? O que significa esse posicionamento em relação a essa situação de só olhar preço, né? Então, outra coisa também, o marketing consegue identificar isso? O marketing consegue verificar essas coisas para ver se realmente aquela empresa é qualificada ou não? Porque você já participou de várias assembleias.
O condômino normal, ele vai olhar, ele pega. Às vezes, gente, a gente é prestador de serviço. Eu presto serviço na minha área de elevadores, você presta serviço nessa tua área de marketing. A gente fica muito chateado, não sei se já aconteceu isso com você, a gente faz uma proposta, deixa a proposta bacaninha, entendeu? 10 páginas de argumentação técnica, você trabalhou, às vezes, 2, 3 dias para fazer a argumentação, a pessoa faz isso aqui, ó. A pessoa faz isso aqui, ó. Onde tá o preço mesmo? Onde está o preço mesmo? Né? Eu não sei você, mas a gente fica chateado, porque a gente entende que precisa ter essa qualidade. Então, entrando já no mérito da tua participação aqui sobre marketing, o que é marketing condominial? Eu fiquei em dúvida, né? Falou, o que o condomínio tem a ver? E aí está entrando agora o David aí, o David é um amigo. Inclusive, David, eu hoje na correria aí, eu dei até um chapéu no David. Desculpa, David, porque eu ia conversar com você hoje. Não consegui conversar, meu amigo. Foi uma loucura, apesar do feriado. Inclusive, se Deus quiser, amanhã a gente está conversando. Mas, David, ó, presta atenção aí no nosso amigo, que ele vai explicar o que é marketing condominial. Perfeito. Explica então, para nós aí, porque eu tô curioso. Que legal. Bom, primeiro ponto é o seguinte, perguntaram aí o que significa solvite, né? Solvite significa resolver em latim. É até engraçado esse nome, veio desde lá da época do TCC, foi um nome que eu guardei com muito carinho. Eu acho que nada é mais pertinente em condomínio do que justamente resolver. Oi. Bom, voltamos. A internet tem isso, né? Tudo bem. Se nossos queridos amigos ficarem conosco aí, vamos embora. A internet não vai segurar a gente, não. Então, só recapitulando, fico chateado também, porque 90% das empresas são absolutamente capacitadas, de gente profissional séria. Normalmente, eu tenho esse hábito, né, de conhecer as empresas, algumas vezes, quando possível, presencialmente, não agora a pandemia, né, mas em outras situações. Então, a gente vê nesse sentido que, justamente, é importante. Bom, e por que, na minha opinião, isso acontece? Infelizmente, é um pouquinho da própria cultura que o condomínio impôs. Ou seja, a previsão orçamentária sempre lá embaixo, tudo lá embaixo, e corta custo, e corta isso, corta aquilo, e isso acaba gerando para as demais partes. Porém, se a gente for na casa desse condômino, eu tenho certeza que a televisão dele não é a mais barata, o tapete que ele comprou não é o mais barato. E aí, como que nós podemos nos valer disso para justamente mostrar o nosso valor? Porque entregar qualidade é o mínimo, né, que a gente tem que fazer. Então, a gente parte do ponto que a qualidade a gente já está entregando. Como que a gente consegue comunicar isso? E é para isso que serve o marketing condominial nesse caso. O que eu fiz? Eu misturei 3 marketings que já existem, que é o marketing imobiliário, o marketing pessoal, tem muita gente que demoniza o marketing, eu vou contar isso aqui, e o marketing digital. Então, quando eu falo do imobiliário, eu estou pensando naquele corretor bom. O que é o corretor bom? É o cara que não fica te perturbando, no entanto, ele não te deixa esquecer dele. Então, olha, fulano, você viu comigo uma casa, olha, viu aquele perfil que você queria. Então, ele está sempre em contato com você, ele não te deixa essa bola cair. Ele tira a sua ansiedade quando é o contrário, né? Quando ele está intermediando para você. Olha, Marcelo, eu já falei com o proprietário, olha. Então, ele vai te dando esse passo a passo. Ele busca te dar todo o conforto. É só você ver quando você vai lá para comprar o imóvel, então eles te tratam da melhor forma possível. Ele abre champanhe, abre aquilo, faz aquilo. E quando ele te trata nesse nível, ele acaba fomentando em você uma vontade de indicá-lo. Porque a partir do momento que você foi bem tratado, ou vendeu bem seu imóvel, ou alugou bem, se alguém te perguntar, poxa, aquele corretor é bacana. Então, esse é o primeiro pilar do marketing condominial. Na minha visão, vamos falar um pouquinho mais para síndicos, né? O síndico ele tem que ter isso. Então, ele deixar sempre o condômino a par daquilo que está acontecendo no condomínio, por menor que seja a intervenção que ele faça, é fundamental que ele comunique. Então, esse é o primeiro passo. Essa questão do marketing pessoal, ela não devíamos nem falar disso, né? A gente devia vir do colégio com isso, que é se vender. Muitas pessoas, eu posso falar com muita propriedade, fui em diversas assembleias, vi síndicos excelentes perderem
o posto por conta de não se venderem adequadamente. E alguns ainda dizem, eu não faço marketing, eu não sou de fazer marketing. Gente, não é crime. Pelo contrário, crime é você deixar um trabalho bem feito não ser perpetuado por uma questão de vaidade, ou sei lá o quê, um receio, enfim. Então, o segundo ponto é você investir na sua imagem. E o que é a sua imagem? Você descobrir aquilo que você tem de melhor e explorar aquilo e trabalhar o que você ainda não é tão bom para depois você também melhorar. Então, seria nesse sentido. Aí alguns me perguntam, precisa fazer um uniforme? Precisa... Aí cada empresa tem um jeito, cada cultura tem uma maneira de ser. Lógico, né? Se você está indo num condomínio comercial, é preferível que você veja como eles estão vestidos lá adequado. Então, talvez um polo, uma camisa social, eventualmente um paletó. Isso vai variar do seu cliente. Infelizmente, a gente ainda não está no modelo, por exemplo, das agências de publicidade, que você vai um tom de chinelo. Né? Pode ser que lá na frente a gente chegue lá. Por enquanto, você espelhar aquilo que está do outro lado. E o marketing digital não tem como fugir. Veja, estamos aqui hoje, como você bem frisou, nos conhecendo através da internet, uma ferramenta maravilhosa, muito mais barata do que, por exemplo, foi a televisão. Né? Anos atrás, para a gente fazer uma transmissão como essa, milhões investidos, a gente teria que ter de fazer um cabelo, maquiagem e tal. Hoje a gente, cada um liga o seu celular, não sei se está no escritório, de qualquer lugar que estivermos, já vi você fazendo live até do seu carro. Então, assim, é algo que não podemos deixar passar. Só para deixar um último número, para a gente passar para o próximo, o Brasil bateu recorde de assistir vídeos, enfim, durante a pandemia. Nós vamos deixar essa onda passar? Então, o marketing condominial então seria isso, o imobiliário, o pessoal e o digital. Tá. Jonathan, antes da gente passar para a próxima pergunta, você falou um negócio que eu queria explorar um pouco de você. Claro. Você na fogueira aí. Vou jogar você na fogueira. O grande problema que eu vejo, eu queria a tua opinião, as pessoas. A pessoa está no condomínio, né? Ela está no condomínio, no contexto do condomínio, mas ela só pensa individual. Por quê? Na casa dela, ela põe a melhor TV, só que ela não entende que o condomínio faz parte da casa dela, e aí ela, por exemplo, ela fica segurando um aumento pequeno que vai compensar o investimento de fazer uma guarita mais segura, um hall mais bonito para receber os amigos dele. Então, eu queria, você que entende dentro do marketing, você também estuda a cabeça das pessoas. Por que isso aflorou tanto? Por que essa individualidade do ser humano está tão forte hoje? E a pessoa só pensa nela, mesmo morando num condomínio, que ela deveria pensar no coletivo. Você tem total razão e, na minha opinião, parte daí realmente o problema. E aí, Marcelo, infelizmente, isso é um pouco da cultura como um todo. Vou te dar 2 exemplos, com certeza você vai concordar comigo. Nosso metrô é um dos mais limpos do mundo. E você pode notar que ele permanece limpo. As pessoas não jogam lixo, é muito raro você ver lixo no chão. Por outro lado, nas ruas é muito comum, por mais que tenha campanhas, até as crianças puxam a orelha do pai e tudo mais, mas na rua você não vê. Porque a pessoa entende que o público é de outros e o condomínio ele atua da mesma maneira. Então ele fica pensando ali, não, mas isso alguém vê, isso é de alguém. Ele não entende que aquela velha máxima também, né, o barato sai caro, no condomínio isso é muito comum. Então às vezes contrata um arquiteto não tão experiente na área, chama o primo de alguém, nada contra os primos, né? Mas às vezes não tem expertise que precisa de um condomínio. Advogados sofrem muito isso também, né? Então, a gente sabe, os advogados super especializados em condomínio, muitas vezes perdem o contrato, alguma situação em detrimento de alguém ali que é indicado, não tem problema com a indicação. Acontece que, para trabalhar com condomínio, infelizmente, precisa ter essa expertise. São detalhes e são nuances. Então, na minha opinião, você tem total razão. A questão dessa individualidade é que a pessoa vê o coletivo como sendo dos outros e apenas a sua fração ideal, aí já usando já o jargão, é dele. Então eu acredito que seja por isso. Ele olha só para si por conta dessa visão global. Jonathan, depois a gente vai fazer uma live só sobre isso, porque isso aí é uma coisa que quem conseguir mudar a cabeça dos condôminos em relação a isso, vai mudar todo o mercado de condomínio. Presta atenção no que eu falei aí, você que é da área de marketing aí, vamos falar uma live sobre isso.
Mas me fala uma coisa, por que que é importante o síndico se preocupar com o marketing? Fala para mim. Perfeito. Então, partindo dessa premissa, né, que em geral os condôminos vão optar pelo mais barato, até um parênteses aqui, né? Quando eu estou ministrando a assembleia de alguma forma, às vezes o pessoal chama, eu busco já incluir o valor do síndico na previsão orçamentária, um teto. Então vamos supor R$ 5.000, esse já é o valor. Então, quando eu estou lá ministrando, eu falo, gente, escolham um síndico que mais conectar com vocês, que vocês acreditam que vão atender melhor a sua comunidade, porque o valor já está na previsão orçamentária, ou seja, R$ 5.000. E as propostas deles eu não abro quando eu tenho essa oportunidade. Porque aí realmente fica ali a pessoa comparando o famoso banana com banana. Ou seja, eu vou olhar o Marcelo pelo aquilo que ele está ali se vendendo, falando, atendi X condomínios, moro aqui do lado. Enfim, cada pessoa, né, tem ali aquele interesse em atender. Então, por que o síndico tem que se preocupar com isso? Justamente porque se ele deixar por conta do preço, não tem como vencer. Sempre vai ter alguém que vai vender mais barato. Por exemplo, alguém que está começando, naturalmente, e também não é nenhum demérito, ela vai ter condição de cobrar um pouco menos, por uma simples razão. Às vezes ela ainda não tem uma estrutura, muitas vezes ela não tem um funcionário, é só ela, individual. Então ela tem condição de cobrar um pouquinho mais barato. Inclusive, ela pode usar isso como um argumento de venda e pode se posicionar marqueteiramente assim, olha, eu estou começando, eu tenho muita qualidade, não sei o quê, então você me dá uma chance, vou cobrar um pouquinho menos. Então, veja, o síndico vai concorrer com esse cidadão também, às vezes com o condômino que perdeu o emprego, está ali. Então, a concorrência com o síndico é muito grande. Então, se ele não tiver um posicionamento adequado, se ele não tiver uma postura desrespeito aqui. Vou te dar um exemplo. Sua especialidade, por exemplo, de elevadores. Então, se você fosse se vender lá, você fala, ó, gente, o elevador aqui vocês nunca vão ter problema, porque eu sou especialista nisso. Claro, como síndico, mas eu tenho um olhar especial. Sabe aquele negócio de elevador parado? Aqui não. Então você já se marcou. Opa, esse cara tem uma marca. Imagina que naquele condomínio você descobriu que tinha um problema de elevador. Opa, você já está um passinho à frente. E aí, para ilustrar isso que eu estou falando, a Telefônica estava sozinha aqui no Brasil, não se preocupou em fazer lá. Lembra, um atendimento horroroso, tinha fila para comprar telefone, etc. Abriu, ela perdeu o mercado de uma maneira, teve que correr atrás, e hoje, né, que é a Vivo, ela, tudo bem, continua na liderança em termos de telefonia, mas perdeu TV a cabo, perdeu banda larga, que são valores essenciais. Então, por conta do que já aconteceu fora, e por conta dessa concorrência que você vai receber, é fundamental que você tenha essa marca. Porque é como você consegue, entre aspas, justificar esse seu valor, seja ele qual for. Se você for vender preço, aí você tem que saber que você vai concorrer com os chineses. E eles sempre conseguem mais barato. Me fala uma coisa, tem o ABC Síndico aqui, ele está perguntando para nós aqui, como desenvolver um material uma apresentação que seja atrativa, né? Como desenvolver um material de apresentação atrativo para esse público? Para essa situação que você levantou aí, o Jonathan. Excelente pergunta. O primeiro passo, e aí eu também fazer uma meia-culpa geral, às vezes o síndico, por questão da correria, você até brincou, né? Às vezes não tem muito tempo e tal, mas se você está disposto a ser síndico, você precisa saber que boa parte do seu trabalho é apresentar, é mostrar. Então, quando buscar fazer uma apresentação, receber uma proposta, pegar o máximo de informações possíveis a respeito daquela comunidade. Porque você vai conseguir falar na linguagem deles. É claro que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Me passa aí urgente, não sei o que. Esses casos, você buscar entender adequadamente para quem você vai falar. Quando não é possível, a melhor maneira de você fazer uma apresentação, vamos dizer, genérica, é escrevendo aquilo que você faz de melhor. Quando possível, você deve ter alguém que sabe a seu respeito, então você pega um depoimento dessa pessoa, você usa o mínimo de texto. Eu falei há pouco, Brasil Vídeo. Então comecem, veja, falamos mais cedo também, é barato, então cria uma continha no seu Instagram, comece a falar os trabalhos que você faz, porque tudo isso vai gerando
né? Um termo aí para... Que aí vai criando valor para você, brand equity, e aí você vai paulatinamente ganhando, não tem da noite para o dia. Então você faz uma apresentação focada naquilo que você faz melhor, de acordo com aquela comunidade que você vai atender. Um exemplo rápido. Se você vai num condomínio de alto padrão e você começa a falar um linguajar muito popular, você corre o risco de não ser eleito por não estar de acordo com aquela comunidade. E o contrário também já acontece, eu já vi, porque às vezes o condomínio é muito popular, mas pelo fato de ter muitas unidades, acaba que o valor financeiro a ser pago é alto, mas o síndico vai muito engomado, acaba utilizando um linguajar que não está de acordo ali, então acaba perdendo. Então, dois fatores. Primeiro, ver o que você faz de melhor. Segundo, para quem você vai falar. Maravilha. Deixa eu só responder um WhatsApp aqui, que a pessoa tentou falar comigo na live e eu tô falando para a pessoa aqui que eu não estou. Mas vamos lá. Ô, Jonathan, me fala uma coisa. Mas será que o condômino, ele se preocupa com esse material? Ele se preocupa com essa questão do marketing? Né? Que nem a gente falou no início, eles estão preocupados lá com os 3 orçamentos, que é para poder cumprir a tabela da convenção, né? E vai escolher o mais barato. Então ele quer realmente, ele se preocupa com isso? Olha que interessante. Te falei que a gente não teve uma experiência muito legal no meu condomínio em especial. Eu vou falar do meu, que é mais fácil, né? Sim, mas lógico. Com certeza outras pessoas vão ter exemplos parecidos. Então, na assembleia de instalação, levantou a mão uma condômina que já trabalhava em administradora e ela se vendeu dizendo o seguinte: olha, eu vou cobrar R$2.000 a menos do que a profissional. Eu também sou profissional, mas vou desempenhar aqui um trabalho, né, fantástico. E aí isso saltou os olhos das pessoas realmente. O pessoal ficou deslumbrado. E o que você vai fazer com essa diferença? Ah, vou deixar num caixa alocado para a gente fazer melhorias no futuro e tudo mais. Resultado: menos de um ano depois, nós já estávamos com uma dívida de 144 mil. Nós ficamos com um contrato amarrado com uma empresa, tristemente, coincidentemente, de elevadores, um contrato longo de 5 anos, ficamos amarrados a isso. E aí aquele famoso barato saiu muito caro. E aí, na época, eu não me candidatei a síndico, eu ajudei a fazer uma concorrência. E adivinhe, o síndico mais caro, por coincidência, acabou ganhando, está lá até hoje. Essa história que eu estou te contando é 2015 para 2016. Então, o síndico foi eleito todas essas outras vezes por conta de um bom trabalho. Então, como que o síndico consegue fugir dessa questão? Mostrando o quão prejudicado ele pode sair se não optar por um profissional adequado. Então, justamente, essa que é como o síndico vai fugir dessa questão. Vou te dar um exemplo. O Pão de Açúcar, Carrefour, eles têm feito as marcas dele. Mas não é todo mundo que deixa de comprar as outras, porque elas continuam ali perpetuando, elas têm o valor dela. Então é a mesma coisa, o síndico precisa mostrar o seu valor. Então você está dizendo para mim o seguinte: então o cara fez o marketing, está tudo certo. O cara fez o marketing, né? Ele é bom de retórica, porque tem o outro lado também, né? Tem aquele, você falou lá atrás, que tem aquele síndico, eu não gosto de fazer marketing, né? Você falou para nós aqui. Mas tem aquele que desculpa o que eu vou falar para você. Claro. Sabe aquele sabe da escolinha do professor Raimundo, Somebody Love? Sabe? Vai ter o Somebody Love também, entendeu? E aí, me diz, como que é isso aí? Entendeu? Só o marketing tá tudo certo. Perfeito. Gostou do Somebody Love? É isso. Eu te agradeço a oportunidade de esclarecer isso e já, mais uma vez, dando parabéns, porque você está em dia com o marketing. Ó. Quinta-feira, religiosamente, está aqui, faça chuva, faça sol, feriado ou não. Então, na verdade, o cargo eletivo, eu vou pegar um paralelo aqui. Gente, independente aí se é PSD, PT, não é isso. Vamos só pegar o exemplo. O Lula perdeu diversas eleições. Até que ele contratou o Duda Mendonça, ele mudou o perfil dele, virou Lulinha Paz e Amor, começou a tirar foto de lado, comprou terno caro, se alinhou lá com o José de Alencar, que era um empresário, e ganhou. Bolsonaro foi eleito com uma campanha de marketing digital maravilhosa, impecável. De novo, não estou entrando no mérito do governo, a minha aqui não importa, estou analisando, né, o ponto. Então, sim, o marketing ele é capaz de fazer. Agora que vem o detalhe.
Porém, ninguém faz marketing de mentira. Eu quero muito esclarecer isso. Gente, o marketing não é mentira. Você só pode falar de alguma coisa se for verdade. Até porque não se sustenta. Eu já vi, eu até dei um apelido para esse síndico, é o síndico Sabonete, que é o síndico Boa Praça. E aí aquele, sei lá, aquele relatório que ia sair. Ah, já vou fazer. Não volta. Ele não se reelege, ele pode até ganhar uma vez. Não vou mentir. Claro, alguém que domina ali a assembleia, tem o controle, tem tudo, ele pode ali convencer aquela massa. Mas rapidamente o serviço dele, ele também não vai ter o que comunicar depois. Então, não confundir. O fato de você fazer um bom trabalho de marketing, hipótese alguma te exclui de fazer um bom trabalho como síndico, ou enfim, qualquer segmento. Estamos focando mais para os síndicos. Então é nesse sentido, tá, Marcelo? Fazer um marketing vai te ajudar o quê? A potencializar esse seu trabalho. Porque até inclusive entrou há pouco um grande amigo Fábio, ele que é um síndico fantástico, mais de 26 anos na área, ele é testemunha. A gente começou a fazer um trabalho com ele de marketing, ele nunca recebeu tanto elogio quanto no último período. E ele é o mesmíssimo síndico, apenas agora ele fala o que ele faz. Então, só para dar um exemplo. Legal. Agora, então vamos lá, maravilha. E o síndico, tudo bem, o síndico gostou, se interessou. Por onde que ele começa? Por onde? O síndico, porque primeira coisa, né? A gente fala isso. A gente que trabalha com condomínio, no meu caso, eu tenho uma característica no meu mercado. Eu oriento o síndico tecnicamente, eu falo abertamente, diferente de alguns concorrentes meus, eu quero que o síndico saiba sim o que é, o que é alma de cânhamo no cabo de aço de tração, o que é uma polia com canal IV, entendeu? Qual é o material dessa polia, se é polia de ferro fundido nodular, alguns exemplos técnicos da minha área, mas eu quero saber, eu quero que o síndico saiba disso, entendeu? Porque ele tem que saber para ele vender, mas tudo bem, ele se interessou, você conseguiu convencer, você conseguiu fazer com que o síndico entendesse que isso é importante. Agora, como que ele pode começar? Por onde que ele tem que começar isso? Porque ele comprou a ideia, agora ele tem que passar isso para frente, né? Você tem total razão e até te dou os parabéns aqui por conta disso. Primeiro, seja lá qual área, se você vai vender lá um parafuso para o condomínio, o ideal é que você faça essa venda completa. E não só porque você é uma boa pessoa, mas porque também é a melhor forma de vender. Quando você explica para a pessoa todo o passo a passo, ela começa a entender melhor o que você faz. O próprio síndico. Muitas vezes, você deve também saber disso, as pessoas nem sabem o quanto de responsabilidade que o síndico carrega. Então, se o próprio síndico não comunicar isso, ele está fadado a ficar, mas isso aí meu avô fazia lá, de bermuda e camiseta, enfim. Então, o primeiro passo, na minha visão, é o seguinte. Primeiro, essa pessoa parece até um papo de coach, mas infelizmente é real. Se conhecer do ponto de vista o quê? O que eu consigo entregar de melhor? Qual é a minha melhor qualidade? Por exemplo, já falando de você, que tem essa especialidade com elevador, tem engenheiros, tem advogados, tem arquitetos. O síndico tem essa beleza, ele é plural, né? Eu conheço síndicos de diversas profissões, até aqueles que também não estudaram e têm outras expertises. Então, primeiro você saber qual é aquela sua ferramenta. Porque quando você se especializa em uma coisa, quando você fica, por exemplo, síndico especialista, condomínio clube, não quer dizer que você não vai atender um outro condomínio, você é especialista naquilo. Então, você tem um domínio grande de gestão de pessoas, você é aquele cara boa praça que agrega. Ah, não, eu sou um condomínio já num perfil mais de condomínios mais nobres. Se posicione dessa forma. Então, o primeiro passo é isso. Você realmente saber o que você faz de melhor, que com certeza você vai conseguir passar mais verdade no que você está falando. E aí, voltando àquilo que a gente disse, as pessoas veem o que a gente fala. Até a doutora Ana Luísa Pretel está presente na live. E a gente fala muito sobre isso. O nosso corpo fala. Se você estiver mentindo, as pessoas vão notar. Não é que ela vai ficar olhando, mas alguma coisa no inconsciente dela vai notar que você não está falando adequadamente. Ao passo que, quando você está falando de algo que você tem propriedade, que você sabe, você vai vender mais facilmente você. Então, o primeiro passo é esse.
você primeiro saber qual é a melhor contribuição que você pode dar. E a segunda é também ver qual é o tipo de perfil de condomínio que é mais adequado à sua linguagem, à sua forma de se posicionar, à sua criação, enfim, que tipo de condomínio está mais adequado? Ah, eu sou uma pessoa mais despachada, então prefiro um condomínio mais de jovens, ali pro centro de São Paulo, sei que a live é pro Brasil inteiro, mas centro de São Paulo, né, estúdio, tem um pouquinho mais dinâmico. Ah, não, eu já tenho um perfil de falar com, gosto de um bate-papo, então aquele perfil de condomínio de Higienópolis, uns condomínios mais de senhores. Então, você precisa saber também para quem apresentar. Gente, são 300 mil condomínios no Brasil, 60 mil só no estado e 30 mil só na cidade. Gente, é condomínio para todo mundo. Então, é isso. Primeira coisa, você se conhecer, e a segunda, saber para quem oferecer. Legal. Antes da gente passar aí para frente, o ABC Sim está dizendo aqui, qual é a rede social melhor aceita pelo mercado condominial, né? E é melhor, aí ele está perguntando também, se é melhor ter um logotipo, se é uma foto dita, como que funciona isso na rede social. E, por último, ele fala, o Fábio está dizendo aqui, né? O marketing alinhado ao conhecimento transforma. Legal, Fábio. Mas vamos primeiro essas duas aqui do ABC Síndico. Qual é a rede melhor aceita? E nessa rede, usa logotipo, usa foto, como funciona, o Jonathan? Vamos lá. Então, eu vou falar primeiro do geral e eu já venho para o mercado de condomínios. É assim, ó. O Instagram é uma das redes que mais cresce, mas se a gente for nessa, a gente vai entrar no TikTok também, que foi a rede que mais cresceu. Imagina todos nós fazendo dancinha. Nada contra, mas enfim, né? Talvez não seja, né, a melhor ferramenta para a gente se comunicar. Porém, o dono lá do Instagram, que é o mesmo do Facebook, ele começou a fazer diversas alterações para que justamente o Instagram não fique para trás. Então, o Instagram deixou de cair. Vinha numa queda, deixou de cair. Então, agora as lives são de 4 horas, ele pegou o Reels, né, que é similar ao TikTok, então o Instagram está se mexendo. O LinkedIn, ele é já mais voltado realmente para uma questão de profissional, né? Você vai lá, coloca o seu currículo, ele é bem mais formal. Claro que eu vejo, né, alguns grandes profissionais colocando algo da vida pessoal, mas é muito pouco, né? O foco realmente seria nisso. Tem o Twitter também, que eu vejo muito pouco uso, né? Realmente é uma rede mais voltada aí para celebridades, enfim, então é um uso bem menor. E o YouTube é aquela plataforma bastante democrática que a pessoa vai lá buscar quando ela tem interesse em achar alguma coisa. Então, seria mais ou menos o seguinte, o Instagram é uma rede para as pessoas te conhecerem, saberem quem você é, parecido com o Facebook, e o YouTube é para quando a pessoa tem interesse, ela vai assertivamente te encontrar. Então, isso de forma geral. Para o mercado de condomínio, te falar a verdade que o desempenho que eu já vi, eu já analisei pelo menos aí umas 15 contas diferentes, então de administradoras, de síndicos, a nossa própria, né? Por incrível que pareça, o Facebook é aquela que melhor se conecta com o público. Fiz uma pesquisa recentemente, a média de idade dos síndicos é por volta de 50 anos, num recorte que eu fiz. Tem síndicos aí que eu já vi de 80 e tantos anos, e o mais jovem, veja, 27 anos. E realmente, por coincidência ou não, essa faixa etária está forte ainda no Facebook. Então, não se iluda achando que o Facebook morreu ou algo como se dizem, né? Porque o fato de nós, como pessoa física, talvez preferir uma outra rede, não diz respeito ao que o mercado espera. Tá? Então, respondendo agora de forma direta, acredito que o Facebook conecte melhor. Mas é sempre bom, ainda mais gratuitamente, todo espaço que você tiver, você marcar sua presença. E Legal. aí, desculpa, ele falou em questão de logo ou foto, né? Claro, criar um logotipo hoje é muito mais fácil do que já foi também, né? Então, você consegue na internet fazer algo mais simples. Quiser algo mais elaborado, tem agências. Solvit já fez alguns logos também, enfim. Mas o mais importante até do que o logo é você ter algo por trás. O que eu quero dizer com esse algo por trás? Que às vezes isso fica meio subjetivo. É aquilo que a gente falou no item anterior. Você saber o que você pode entregar. Se alguém te perguntar, Marcelo, o que você faz de melhor? Provavelmente você vai falar, elevador. Jonas, você faz de melhor? Falar. E cada um de nós, né, tem uma ferramenta que é aquela mais importante. Então a gente tem que saber isso. Então, por trás desse logo, dessa ideia, de tudo, você precisa ter esse conceito. E a partir disso, nortear toda a sua comunicação pautada nisso. Então a Solvit é resolver, então a gente trabalha para isso.
Legal. Antes da gente entrar, a gente seguir, eu só queria reforçar, inclusive, se alguém já assistiu, ou alguém que está aí no debate síndico quiser, a ABEL, que é a Associação Brasileira dos Elevadores, ela falou um detalhe, lógico, voltado para o elevador, mas é no contexto todo da manutenção predial. Então, a gente falou da responsabilidade do síndico. Então, eu queria falar para você, o síndico, ele tem que ter o marketing, mas numa reunião que ele precisa apresentar um detalhe de manutenção importante, e ele achar que na hora que ele está apresentando isso, de repente ele não apresentou da forma correta e não passou pela Assembleia, ele achar, como muitos síndicos infelizmente acham, que esse serviço que não foi aprovado, ele, como passou pela Assembleia, está isento. Não está isento. Então, tem a questão do marketing, então é importante, eu acredito que ele passe essa informação de maneira clara, dizendo para todos o seguinte, olha, esse serviço, né, apesar de ser um serviço chato, apesar de ser um serviço custoso, né, então eu queria só que você falasse isso para mim. O marketing também, ele também tem que naquele momento, mesmo que seja uma coisa ruim, mesmo que seja um negócio caro, ele tem que usar o marketing para ele poder passar de uma maneira correta aquilo ali e deixar claro para todo mundo o seguinte, ó, se vocês não aprovarem, eu vou ser o responsável civil jurídico, mas vocês também, porque vocês vão ter uma depreciação do teu imóvel, porque vai cair uma parede, que nem aconteceu lá num prédio lá, que a piscina rompeu, a água foi tudo para baixo da garagem, né? Fala um pouquinho para mim disso. O marketing também entra nisso, apesar de ser um assunto ruim de se tratar, tem formas de você passar a informação de maneira correta, não é? Perfeito. E aí, bem importante você ter tocado nesse assunto. E aí, antes de responder diretamente a isso, tem uma coisa prévia, que a gente falou lá no início, que é o seguinte, se você mantiver um diálogo com os seus condôminos, muito provavelmente você já vai ter uma confiança maior deles. Esses assuntos mais complicados, mais complexos, eles serão digeridos de forma mais fácil. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem que ver, né, aquela comunidade. Será que um grupo de WhatsApp fechado, que só os administradores postam, é interessante? Será que lá a comunicação melhor é por e-mail? É um jornalzinho? É um Telegram? É um Instagram? Monitores de elevadores? Então, assim, primeiro passo, então, Marcelo, antes de chegar, né, nessa questão final, é saber o seguinte: você tem que ter um diálogo. É uma coisa bastante simples. Você não fica chateado quando alguém que não fala há muito tempo com você te liga e fala assim, me empresta a escada? Você fala, poxa, fulano não me liga pra nada, me chamou só para isso. É a mesmíssima coisa com relação ao síndico. Então o síndico nunca comunica nada, não fala nada, de repente convoca uma assembleia do dia para a noite. Pessoal, se a gente não vai cair. Pô, todo mundo em sã consciência, acredito que até eu e você que temos esse conhecimento um pouquinho maior que o condômino médio, mas não é possível, você não avisou a gente antes, né? Então, assim, o primeiro passo, até antes de chegar lá, é ter essa prévia. Então, aí o marketing já vem te ajudando. E, obviamente, né, o marketing, quando surgiu anos atrás, justamente foi para diferenciar isso, né? Porque antes você não tinha diferenciação, uma calça outra calça jeans, né? Antes era um pouquinho de qualidade. Depois que a qualidade ficou igual, o que mudava? Gente, a Nike, ela não vende tênis, ela não vende roupa, ela vende aqueles atletas, né, desempenho, enfim, para não falar muitos exemplos, pegar esse que é o macro, né, para a Coca-Cola, faz tempo que a gente não vê propaganda da Coca-Cola, por quê? Ela está em outros nichos, conversando no pé do ouvido de cada um deles. É basicamente isso, Marcelo, você sim, o marketing é uma ferramenta essencial para isso, só que você tem que utilizá-la de forma prévia, não adianta também, né, não falar nada, chegar para aquele vizinho e ligar, me ajuda aí. Não, porque aí você não vai ter essa contrapartida, tá? Então, o diálogo constante te ajuda até nisso. E isso que você está dizendo é importante, porque a gente escuta, né? A gente, como prestador de serviço, a gente escuta muito o síndico falar, poxa, não deu certo, né? A gente até tenta ajudar, e a gente que é prestador de serviço, que conhece como funciona condomínio, a gente até fala, olha, o senhor não quer que a gente faça uma reunião com o conselho, para poder explicar o que está acontecendo, qual é os problemas técnicos e tal. Não, pode deixar que eu já expliquei, já falei tudo para o pessoal, aí acaba, né, tendo esses problemas. Mas vamos lá.
a gente tem aí alguns comentários, algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui como que tá o pessoal aqui. Tá dando parabéns, está dando legal. Vamos lá. Então, você está dizendo, né? Beleza, deu tudo certo, né? Mas então você prometeu que passaria dicas para os síndicos hoje mesmo, né? Então, como que é? Você falou para mim que vai colocar dicas, né? Vai colocar como o síndico deve portar, já falamos algumas coisas aí. Então, como que a gente põe essas coisas na prática? Como que a gente Maravilha. põe isso na prática? Porque, desculpa o que eu vou falar, né? Eu falo isso porque o pessoal, por exemplo, eu tenho muito concorrente que promete várias coisas, só que na hora que você vai pegar o elevador, né, na hora que você vai pegar, fazer a manutenção desse elevador, por exemplo, dar um exemplo para você da minha área. Você vai pegar 2 elevadores, você tem que reformar, fazer a modernização, tirar a fiação, colocar quadro de comando. Você vai ter que parar um deles, não dá para fazer sem parar. E aí, Sim. essa é a grande diferença de uma empresa estruturada, porque você vai ficar com um equipamento antigo, porque você está fazendo a modernização de 2. Você vai ficar um equipamento antigo funcionando durante X tempo até o novo funcionar. Então, se você não fizer esse marketing direitinho, explicar que vai ter uns problemas, que as pessoas vão... Por exemplo, no meu caso, eu mando já um comunicado dizendo, pessoal, olha, de antemão já peço desculpa, porque é a mesma coisa que fazer uma reforma numa cozinha com você fazendo a comida. Mais ou menos isso. Mas coloca na prática, porque eu estou te falando tudo isso, porque na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Desculpa estar jogando você na fogueira aí. Agora, na prática, eu quero saber. Não, perfeito. E é super pertinente isso, porque você imagina, estudando marketing há tantos anos, a gente fica com isso, né? Ah, legal, maravilhoso, mas aí você falou de Nike, os caras têm investimento milionário, você falou, quero ver aqui o síndico, né? Então vamos lá, colocando a prova. E só um parênteses, aquilo que você falou, eu também sempre recomendo para os síndicos que de alguma maneira eu assessoro, traga o profissional para falar. Vai pintar a fachada, não perca seu tempo. Ninguém vai vender o melhor serviço do que o próprio cara que vende. Então, modéstia à parte, eu estou há algum tempinho falando de marketing, eu não me atrevo a pegar sua expertise e tentar vender. Ninguém vai vender melhor que você. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade, né, que eu sou consultado para isso, eu falo, leva a empresa, deixa eles venderem, deixa a legislação trabalhar a seu favor, né? Usa o universo a seu favor. Não queira você tomar a frente. É desnecessário. Então, o síndico também, às vezes, precisa um pouquinho dessa expertise. Né? O marketing traz isso. Né? Veja, falando rapidamente, uma celebridade, quando ela faz alguma coisa errada, nem sempre ela vai dar a cara a tapa. Neymar, né? O maior exemplo aí. Às vezes ele manda um comunicadinho, dá uma sumidinha e tal, e depois fica tudo bem. Mais ou menos isso o síndico tem que usar, né? Todo esse ferramental ao seu favor. Então vamos lá para as dicas práticas. E aí, se não der certo, vocês podem vir me cobrar aqui no particular. E eu duvido, dê o exemplo prático que está aqui na live. Vamos lá. Então, a partir do próximo mês, você passe a enviar um relatório para os condomínios. Você fala assim, mas o condomínio tem acesso. É diferente. Quando o condômino vai de forma voluntária buscar, saiba, pode até acender uma luzinha, porque o condômino padrão é não olhar. Agora, se você se dispuser a mandar, seja via e-mail, aí é aquilo que a gente falou, você vai ter que conhecer ali a sua comunidade, né? Então, se é um grupo de WhatsApp, enfim, você voluntariamente mandar. Periodicamente, e aí também claro, né, vai variar do tamanho do condomínio, etc. Você passar pequenas comunicações. Vou falar o semanal para ficar mais fácil aqui. Imagina que toda sexta-feira você faz um vídeo curto, 1 minutinho. Gente, então tive aqui essa semana, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Pô, o cara tá vendo você. Né? Quando você tá lá no condomínio, procura registrar. Gente, algumas pessoas às vezes até me falam, mas não precisava disso antes. Tá bom, mas antes também não tinha a facilidade que tem hoje na internet. Então, assim, se a gente ficar pensando, né, no que não tinha, o mapping já não tá mais aí, a Mesbla já não tá mais aí, Blockbuster não tá mais aí, Kodak, para falar uma última gigante. Então, se a gente ficar parado nisso, né, isso não precisava, a gente vai ser engolido. Então,
preparar aí semanalmente, né? Então, veja, eu vejo muita reclamação, o síndico nem passa aqui, eu vejo síndicos, às vezes, horas no condomínio, muitas vezes trabalhando de longe, porque você sabe, né? Muita parte do trabalho do síndico é no telefone, articulando, chamando a atenção de equipe, etc. Se ele não disser, gente, ninguém vai falar. Sabe aquela história que a mãe chega o filho chega em casa, o marido, seja lá quem for, aquela pessoa que fez o trabalho doméstico, não é valorizado, mas porque a mãe não fala, né? A pessoa não fala que tá fazendo, então passa desapercebido. Fica um dia sem lavar uma louça pra você ver o que acontece, né? Isso todos os lados, né? Às vezes muito o homem fica em casa, a mulher, tanto faz. Fica um dia sem lavar para ver. Então a lógica é a mesma. Se você não comunicar, a pessoa coloca na cabeça dela aquilo que ela quiser. Infelizmente, a nossa mente trabalha assim, né? Se você não preenche, a mentira é que preenche. Então, você fale a sua verdade. E a última questão, assim, ainda voltada a vídeo, mas é diferente, falando questões importantes do condomínio. Então, pegando esse exemplo, olha, gente, tá chegando momento de pintar a fachada. Por que é importante pintar uma fachada? Esse nome, aliás, eu já briguei com algumas pessoas. Pintar a fachada fica parecendo que é estético. Tinha que chamar reparo, né? Tinha que ter um outro nome, porque esse termo pintura parece estético. Não, gente, se você não fizer, você perde garantia da construtora quando é um edifício novo, você deixa ali vazamento poder entrar. Então, tem uma série de fatores que já pode ir colocando, como dizem, né, o gato no telhado, e já vai colocando devagarzinho. Quando chegar numa assembleia para aprovar, o pessoal já está sabendo disso. Então, se você fizer essas 3 dicas e você não tiver aí um ganho de notoriedade no condomínio, você pode me cobrar que a gente vai junto lá. Vou te ajudar lá junto. Ok. Vamos lá. Eu queria só duas perguntas que vieram aqui. Grupo do WhatsApp, na questão do marketing. 2 situações. O grupo do WhatsApp aberto e o grupo do WhatsApp com linha de transmissão, né? Então, nessa questão de propaganda, de marketing, essas coisas todas, o que você vê disso, dessa forma de comunicação hoje, que às vezes o grupo aberto começa uma discussão tão tosca e vai para o pessoal, tudo, e às vezes o síndico perde a mão. Então, me fala aí, o que você hoje vendo, o que você acha melhor? Qual o meio de comunicação? Aí eu vou também falar para você. O que você acha do Elemídia, né, que vai no elevador lá? Né? Fala para mim um pouco disso. O que você acha disso que é melhor? Porque toda a comunicação tem o lado positivo e negativo, né? Na minha opinião, e eu queria saber a sua, o grupo do WhatsApp aberto não é o melhor caminho hoje. Mas fala você. Claro. Ó, eu também, né, na pele de síndico, jamais deixaria um grupo de WhatsApp aberto, hipótese alguma. Se você souber que tem um grupo muito famoso, então você deixa um conselheiro postar alguma coisinha relevante lá, deixa os próprios condôminos se entenderem entre eles, principalmente se você é um síndico profissional. Sendo condômino, também já acho prudente sair, porque a partir do momento que você se põe na posição de síndico, já acho, não acho prudente estar ali. Mas alguns, às vezes, está muito tempo, enfim, preferem estar. Não vou entrar nesse mérito, né, a casa da pessoa. Mas o profissional, e hipótese alguma, principalmente porque você é o estranho. Sabe aquele negócio que qualquer um pode falar mal do meu filho, ou melhor, posso falar do meu filho, os outros não? A lógica é parecida. Então, eles são os condôminos, eles vão estar sempre contrário a quem está de fora. Então, não caia nessa de que você vai estar lá, não, porque eu tô lá, eu tô junto com eles, eu mostro. Não, contrário, você ali só se colocou na posição de... Então, na minha concepção, a melhor maneira de utilizar o WhatsApp é justamente assim, você deixa um grupo. Hoje o WhatsApp cabe 256 pessoas, para quem quiser tem um Telegram que cabe infinitas, você manda lá as suas informações, a pessoa vai lá também se quiser, precisa ficar lotando a caixa de e-mail das pessoas. Voltei! Ótimo, ótimo. Você falou o finalzinho, a gente não escutou, travou e ficou sem som. Rapidinho, fala para nós o que você estava falando no final, para que a gente entre nas considerações finais. Por favor, Jonathan. Perfeito, sem problema algum. Então, estava dizendo o seguinte, estou de acordo com o que você falou, grupo de WhatsApp somente fechado, vi que a DMLU usa assim, recomendo que seja dessa maneira, grupo fechado somente
a administração coloca. Se tem um outro grupo paralelo do WhatsApp, você não se incomode, você pode autorizar os conselheiros a postarem lá, mas deixa condômino com condômino, você como síndico se coloque numa outra posição. Legal. Ô, Jonathan, a gente está indo para o final aí, então eu queria, assim, como a gente teve essa travada aí, né, e você vê, o assunto, quando é um assunto gostoso, você é uma pessoa simpática aí, a gente flui, né, a live precisava ter mais tempo, mas não esquece que a gente precisa falar um pouco daquele tema que eu te passei, já joguei aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, depois vai pensando nisso. Então, nós temos pouco tempo aí, me fala suas considerações finais, né, passa o recado e no final já emenda com o teu contato aí, porque eu estou com medo do tempo. Maravilha. Bom, então mais uma vez, Marcelo, te agradecer pelo espaço, parabéns pelo trabalho. De novo, você já está acertando no marketing, aí toda quinta-feira, religiosamente, o Instagram com certeza gosta muito do seu canal. Pessoal, também quero agradecer, né? Eu sempre brinco o time, então agradecer o time que está presente aí, alguns rostinhos conhecidos, então obrigado a presença de todos. E a síntese do marketing é tirar aquele peso de que é mentira, de que isso não se faz. Gente, o marketing ele só potencializa aquilo que você quer. Se você, de fato, faz um bom trabalho, comunique, sem nenhum tipo de receio. Claro, tem as ferramentas certas, a forma certa, mas é melhor feito que perfeito. Então, comuniquem, mostrem seu trabalho, esteja sempre à frente da sua concorrência, porque, como eu falei, eles estão chegando. O que eu ia falar para você é o seguinte, o síndico tem que prestar atenção que cada um no seu quadrado. Então, eu, por exemplo, na minha área de elevador, eu achava que eu fazia marketing lá atrás. Eu não sei fazer. Eu sei fazer elevador. Então, você está propondo uma situação diferente, fazer um canal que você, né, tem aí os seus cursos, né, as suas palestras, para poder interagir. Porque aí o síndico ele tem que se concentrar na parte dele e deixar você, entendeu, atuando na parte. Então, é isso que eu queria que você falasse no final aí, os seus contatos, né, e deixar. Outra coisa, Jonathan, você vai poder replicar essa live, a gente deixa ela gravada, então. Inclusive os síndicos que você quiser contactar, pode mandar a live e avisar para eles que se ele quer ser síndico, você síndico, você administrador, você conselheiro, se você quiser saber como ser síndico, pegue os últimos 1 ano e meio do canal do Debate Síndico e puxe as matérias. Eu garanto que se você olhar todas as lives, você já vai ter pelo menos um caminho para fazer. E aí chama o Jonathan para o Jonathan fazer o marketing para você. Mas fala teu contato aí, Jonathan, para a gente finalizar. É isso mesmo. Mais uma vez, então, obrigado pelo espaço. Time, então vamos lá. Como o Marcelo falou, então o marketing ele é uma ciência, precisa, né, de um auxílio. Então, você precisando de um suporte nosso, aqui no Instagram, @solvitesc, e aí todas as nossas redes são da mesma forma, solvitesc. Solvit significa resolver em latim, e esse SC é de soluções condominiais. E a gente tem, até por coincidência, na próxima semana nós temos a abertura do curso da doutora Ana Luísa Betel, ela vai falar lá sobre mediação de conflitos, que a comunicação e a mediação para os síndicos é fantástica. A gente tem também formação de síndicos, tem direito condominial, porteiro, zelador, gestor, e tudo sempre nessa dinâmica de fazer essa pessoa sair de lá se comunicando, falando. A gente mantém, tá, para os nossos alunos um canal específico que a gente chama dos síndicos de elite Solvit, que são síndicos que têm 30 condomínios na carteira, síndicos de shopping, que vão passando o dia a dia deles, para que justamente essa pessoa que acabou de chegar, ela não se sinta só, né? A gente pega realmente na mão, às vezes está indo para uma assembleia, pode tirar uma dúvida. Então, Marcelo, só realmente te agradecer, Obrigado. Parabenizar. Só para finalizar, uma pergunta que surgiu aqui. O condomínio paga ou o síndico paga? Depende. Por exemplo, o síndico ele pode até solicitar que o condomínio pague se essa comunicação for focada naquele condomínio. Então, vamos dar um exemplo. Um comunicado mais elaborado, alguma coisinha mais específica para lá. Agora, realmente, do ponto de vista do síndico, é um investimento que ele vai ter que fazer. Não tem jeito. Ok. Mas,
com certeza vai se pagar, porque ele vai conseguir cobrar mais caro por conta disso. Ótimo. Boa noite, meu amigo. Um prazer te conhecer. Ó, fica aí o convite para você elaborar esse outro tema que nós falamos aí, entendeu? Forte abraço, sucesso aí para você. Conte com... E assim, o que eu falo para todos, né? Jonathan, hoje você está na família, aqui, o Debate Síndico é uma família de profissionais, em cada área a gente tenta trazer o melhor para o síndico. Então, conforme eu tinha falado antes, você síndico, zelador, administrador, você conselheiro, venha com o Debate Síndico, siga a gente aqui no Instagram, divulgue, por quê? Porque o que a gente quer, o Jonathan, é justamente o nome, Debate Síndico, que o síndico tenha ferramentas para poder debater de maneira correta dentro do condomínio dele. Forte abraço. Forte abraço. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Abraço. Muito Prazer. obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.